Olá, seja muito bem-vindo ao PlasticaCast, o podcast que tira todas as suas dúvidas sobre cirurgia plástica. Eu sou a Aline Bordalo, jornalista, e ao meu lado o anfitrião desse podcast, Dr. Alan Bernac, com mais de 20 anos de experiência Falei em para você não cirurgia falar plástica. isso. Tem que falar, tem Olá que a falar. todos, obrigado novamente aqui por você estar aqui com a gente. Vai falar assim há 20 anos, mas poxa, Mais de temos 20. aqui duas pessoas especiais de convidados. É verdade. Doutora Wanda Elizabeth Correia é minha professora de cirurgia plástica, lá da Santa Casa. Uma grande honra que você está aqui. O Rubens Lavinsky, da Cilimed, nosso diretor comercial. Quanto tempo de Cilimed já, Rubens? 7 anos de Cilimed. 7 anos de Cilimed. Muito obrigado também por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Eu fiz a apresentação no seu lugar. Você é um anfitrião, você é um anfitrião. Agora eu fiquei curiosa, porque a Cilimed está fazendo 45 anos de história. 45. Gente, já existia silicone, as pessoas já colocavam silicone 45 anos Eu estou há atrás, Rubens. 45 anos na cirurgia plástica. Olha Eu começo só. na cirurgia plástica exatamente no ano que a Cilimed entra no mercado. Que legal, então começaram a história juntos, né? Então você viu que aqui tem muita história para contar, né? E todo mundo especialista em silicone, eu sou a única leiga aqui, né, em cirurgia plástica, mas é bom porque eu vou puxando as perguntas que você quer fazer, né? Exatamente. Isso aí, a gente está aqui para tentar esclarecer. Então vamos começar falando disso, né? Contando um pouquinho da história dessa empresa maravilhosa. Bora. Então, a Cilimed, uma multinacional brasileira, Multinacional, isso aí. completando 45 anos esse ano, com muito orgulho, né, que a gente está completando esse nosso aniversário, foi agora no mês de agosto. A Cilimed começou em 1978, Caramba. um grupo de jovens, né, aqui no Rio de Janeiro, começaram importando implantes da França, mas rapidamente já estava no coração da Cilimed ser fabricante de seus próprios implantes. Então, uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, começou a produção já em 1979, dos nossos primeiros implantes, e rapidamente começou também a exportar para a Argentina. Em 81, a gente já exportava para a Argentina. Então, a gente já tinha também no coração da Cilimed ser uma multinacional. A Cilimed se desenvolveu ao longo desses anos todos, uma trajetória belíssima, sempre em parceria com a cirurgia plástica, desenvolvendo produtos com tecnologia para atender tanto pacientes como os cirurgiões plásticos. O grande boom da Cilimed veio quando a dona Margarete Figueiredo, que ainda é a proprietária, foi uma das fundadoras da empresa, fez uma parceria com o professor Pitangui. Né? O professor Pitangui começa a utilizar os implantes da Cilimed. Melhor garoto propaganda. Melhor garoto propaganda é impossível, né? E de lá para cá, a Cilimed constrói uma história belíssima de crescimento, que a gente vai falar um pouco mais aqui ao longo do Sim, tempo, né? com certeza. Doutora Claro, Wanda Elizabeth, claro. mas eu chamo de doutora Beth carinhosamente. Eu acho que ela não se incomoda, professora doutora Eu Beth. gosto muito. Nessa época, deixa eu fazer uma perguntinha, Alan, que você provavelmente vai saber responder, mas naquela época, 45 anos atrás, essas próteses eram utilizadas mais para estética ou mais para médico mesmo, né? A pessoa que teve câncer de mama e perdeu a mama. Já tinha esse negócio de estética que tem hoje? Como é que começou isso? Quase que exclusivamente na estética. É mesmo? Quase Já que naquela época? exclusivamente na estética. Porque o que tinha naquela época para utilizar os implantes eram as patologias mais congênitas ou mamas que não se desenvolviam por algum motivo unilateral e que tinha uma assimetria que era uma coisa muito triste para uma adolescente e não tinha todos esses recursos de sutiã assim assado, nem mamas falsas, né, por exemplo, não tinha isso. Tinha nos Estados Unidos, mas nessa época ficava tudo muito caro. E os implantes e as mulheres que não tinham mama também desejavam muito o aumento da mama. Agora, a coisa mais curiosa é que nessa ocasião as mamas eram pequenas, era uma moda de mamas pequenas. Então, a Cilimed, por exemplo, que, como eu falei, eu começo junto com a Cilimed, produzia 3 tamanhos de implantes somente, ou sob medida, porque aí era diferente, era uma outra coisa. Mas para comercializar, tinham apenas as próteses 80, 100 e 120 de volume, como maior volume. Nossa. E próteses de superfície lisa, não tinham... Isso a gente está aqui, eu estou aqui com esse implante aqui na mão.
Esse tem Aqui, ó, quantos, esse mais ou aqui tem menos? 350. Então você imagina que era uma coisa um Caramba! pouco maior do que esse Gente, era mostruário. metade disso, né? Um Não, pouco maior, não era nem assim, era simplesmente para tirar do zero, para né? tirar da reta, né? Da reta. Porque, É. na realidade, não tinha, nem tinha interesse em mamas muito grandes. Não era bonito na Não era época, bonito. né? Não fazia Mas, Padrão mas, estético. o padrão não era esse, e as pessoas eram bem mais magras do que hoje em dia. sim. Né? Doutora Beth, assim, como provavelmente né, a senhora também estava lá, participou um pouquinho desse ingresso do professor Pitangui, Essa parceria dessa do professor parceria. Como é que Pitangui foi isso? Como é que foi? foi Como é uma que coisa aconteceu? muito interessante, porque, assim, falando Porque de sempre uma bom a gente coisa falar de medicina, saudosa, falar da empresa, mas é sempre bom falar de história também. A gente tem, aqui Eu na mesa adoro tem muita história para contar, né? falando de uma coisa bem saudosa, a primeira jornada carioca de cirurgia plástica eu participei, que foi em 1980. E nessa jornada, a Margarete Figueiredo e o senhor Roberto, que eram são os donos da Cilimed, Antônio, eles estavam numa mesa assim, que era a exposição, o mostruário, o né? mostruário, com algumas placas de silicone que a gente esculpia as próteses de mento, elas não eram produzidas como hoje, e alguns implantes como amostra para a pessoa saber volume, pegar, saber a textura, Botar a mão, consistência. literalmente, né? E nisso, assim, todos os poucos ou muitos médicos daquela época, nós tínhamos contato todos com a Cilimed, e a Cilimed fez uma proposta para o professor Pitangui, que é uma escola, sempre foi uma escola, né? Que nessa escola fossem usados os implantes brasileiros, já que a escola trazia do mundo inteiro. Somos ex-alunos dessa escola em 50 e poucos países. Sim, 54, se não me engano. 54 países, e se eles vinham para o Brasil, por que não aprender a usar um produto brasileiro com a qualidade que a Cilimed tinha e tem até hoje, né, com padrão? E aí começa por aí. E logo depois a Cilimed começa a produzir os implantes revestidos de espuma de poliuretano, que é um outro tipo de implante, mas que o professor Pitangui tinha usado há tempos antes, conhecia pelos Estados Unidos, que se usava naquela época, com resultados maravilhosos. É muita coisa do Dr. Fodnahai também. A gente está falando aqui de nomes né, da cirurgia plástica mundial. Ele que usava nos Estados Unidos, Fodnahai, e é usado até hoje? Nos Estados Unidos não, porque o fabricante tirou do mercado por livre e espontânea vontade, que foi quando a Cilimed... É o que a gente fala disso aqui, dessa espuminha, não estou falando disso aqui não, isso aqui é usado nos Estados Unidos. Tá. Isso aqui o poliuretano é uma exclusividade e uma benção brasileira, na verdade. E o brasileiro, quer dizer, nós aqui, cirurgiões plásticos brasileiros, temos a maior experiência mundial do uso desse tipo de implante. Já há muitos anos, superado quem quer que já tenha usado. Hoje a gente sabe, para falar sobre poliuretano, brasileiro é que tem que falar. E por que ele é o melhor, doutora? Ele é a durabilidade? Ele dá o menor índice de uma coisa que se chama contratura capsular. A contratura capsular é toda vez que você coloca um corpo estranho dentro de uma pessoa, seja o que for, que tipo de prótese for, ocular, cardíaca, não importa, ortopédica, o seu organismo, para se defender daquela agressão, aquilo é um corpo estranho, um agressor. Então, ele vai e cria uma membrana, cria em volta e isola aquele material. Então, no entorno disso aqui, ele faz uma membrana e isola isso, e aí o organismo para de brigar com esse corpo estranho. E assim fica durante anos. Aí, em determinado momento, e a gente não sabe por quê, pode ocorrer alguma coisa no organismo que essa membrana que recobre começa a apertar esse implante como se fosse uma atitude de expulsão. E a isso a gente chama de contratura capsular. E aí dá uma contratura dessa cápsula que o corpo produz. Que envolve o implante, e aí o implante às vezes você palpa a mama, a própria mulher palpa a mama e sente
umas voltinhas nela, porque esse espaço está se diminuindo. Chega a doer? Como aqui, ó, pode doer. Pode doer. Como aqui, você faz isso, ele Sim, faz sim. essas voltinhas. Uma Isso não ruguinha. é nenhum problema. Isso é um processo que está ocorrendo e que, a partir daquele momento, isso ocorre anos depois, pode ocorrer em algumas mulheres muito antes, mas não tem um prazo, a gente não sabe definir isso, e isso não tem nenhuma pressa, isso não é uma patologia, não é uma doença, não é indicação É só uma para reação retirada, do é corpo. uma reação do corpo, e para aquele corpo estranho. E uma coisa que acabou. também, né, doutora Beth, que varia muito de pessoa a pessoa. Não existe hoje em dia, estatisticamente, nós sabemos que depois de 10 anos a gente vai ter mais pacientes com essa contratura, mas a gente não sabe se vai se formar com 5, se vai se formar com 20, ou se não, se vai se formar também. Entendi. Como exemplo, para você saber, você vê que hoje em dia cirurgia de catarata é uma coisa muito comum, Uhum. muito frequente, e usa uma lente que é um corpo estranho. Sim. E aí, de repente, as pessoas dizem assim, eu fui lá fazer um laser para a lente da catarata. É uma contratura capsular que está acontecendo, aí como tem a lente tem um foco, aí como sai do foco, a pessoa vai lá para querer fazer o laser. Só que na mama, o laser não é capaz de Resolver. de Tem que resolver. trocar. Aí seria a indicação. Quando existe a contratura capsular, é o momento em que a paciente deve começar a pensar na Uhum. troca daquela prótese, procurar seu cirurgião, que, aliás, ela nunca deveria deixar de ter esse contato, sempre. Viu? Tá Você sempre, que fez a cirurgia. Tem que estar sempre acompanhando, porque é um Marcar o processo. retorno, né? Marca o Você retorno, marca o retorno no ginecologista, você marca o retorno no mastologista, você marca o retorno no dermatologista. Imagina Mas no que- cirurgião plástico não marca, né? Imagina Não marca que retorno. as pacientes nunca imaginam quanto prazer a gente tem em recebê-las de Sim. volta no consultório. Não é para fazer nada, não, é para ver o nosso Sim. trabalho Claro. e acompanhar aquilo que a gente Para tanto ver como é gosta que de tá, fazer, tomar um né? café, saber se está tendo algum problema, saber se teve alguma dor, teve algum desconforto, tá fazendo exercício regularmente, tá se esticando, se alongando, né? É porque às vezes muita fibrose ou muita retração do local da cirurgia é por falta de exercício, é por falta de uso mesmo, literalmente. E às vezes por uso excesso Ou também. também, tem gente, E, tem uma paciente minha que estava fazendo polidense e aí se machucou, né, por excesso de... e se não sabe que atitude tomar Não naquele quer dizer momento... que fazer polidense vai dar não. problema, não é isso. Mas eu Antes fiz vários antes acidentes disso. com polidense. Antes que a gente comece. E uma pergunta que a gente E recebe a prótese muito, não né? se rompe, né? A prótese não se rompe, Isso, a pode ficar tranquilo que ela não vai se romper por causa do polidense. Uma pergunta muito frequente que a gente tem de nossos pacientes, nas nossas redes sociais, é sobre a durabilidade do implante, né? A Isso. pessoa pergunta, mas Essa é a primeira pergunta. né? Imagino quanto que tempo seja. dura? Depois de 10 anos tem É. que trocar? Né? A gente costuma dizer assim, o implante, depois de implantado, depois da cirurgia, ele não tem um prazo de validade. Não. Né? Vai depender muito da paciente, vai depender muito da reação do organismo, como a doutora Wanda estava explicando. Então, ele pode ficar 10, 15, 20 anos sem ter problema nenhum com a paciente. Mas o que a gente recomenda, como fabricante, é, primeiro, faça o acompanhamento anual com o seu cirurgião plástico. Isso vai evitar problemas maiores no futuro. E a partir dos 10 anos, um acompanhamento obrigatório para garantir a integridade, para garantir como é o andamento da... Porque a gente, como cultura. cirurgião e pela experiência que a gente tem, né, do dia a dia, a gente tem como identificar um problema antes Sim. desse problema Exatamente. estar Poder fazer... ter um grande oferecer problema alguma para o coisa paciente. pra A gente já paciente identifica, ó. Você vê o Isso, sinal. eu acho que agora a gente pode começar a pensar em trocar isso aí, ou tirar, ou Pra trocar, ou complementar aumentar ou isso que o Rubem diminuir. falou, essa semana eu operei a face de uma paciente minha, que eu operei em 97 e coloquei um par de implantes de poliuretano da Silimed. Antes de operar a face, eu pedi que ela fizesse a ressonância magnética da mama, que é o melhor exame para acompanhar, e ela me trouxe com as próteses ótimas. Ela não tem contratura capsular, não tem nada. Quer dizer, essa é uma paciente que está sendo acompanhada ao longo desse tempo todo. E muitas das vezes você vê contratura capsular com 3, 4 anos, e isso não é por causa nem do cirurgião, nem da prótese em si, é uma coisa individual. E às vezes de um único lado. Quer dizer, também não é
não é a genética. É muito mais o É que muito- o corpo humano gera na Gera prótese do que a prótese gera no corpo humano. Aham. É engraçado que o pensamento tem que ser um pouco, né, diferente. É. O Rubens, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Hoje em dia, qual é o tamanho da fatia de mercado da Silimed no Brasil? Hoje a Silimed aqui no Brasil tem 50% do tamanho de market share, de 50%. participação de mercado. Então, de cada 10 mulheres, né, que colocam implantes de silicone, 5 Silimed. são Caramba. Então, Silimed, né? então isso significa que vocês também acabam tendo a maior experiência de acompanhamento de pós-operatório, disso tudo, e time que está ganhando O time que tá ganhando não se mexe. se né? mexe pouco, né? Faz só se mexe faz uns ajustes, Faz uns né? ajustes, faz uns Só o Sampaoli que né? mexe, né? Não, esquece São Paulo, futebol, esquece pelo futebol, amor de Deus. pelo amor de Deus. Mas a gente Fluminense hoje, né? a gente tem muito orgulho disso, desse crescimento que a gente vem tendo aqui no Brasil, né? A gente vem tendo um crescimento de 2 dígitos desde 2017, ganhando market share, ganhando mercado a cada momento. Isso além, obviamente, de ser importante para os negócios, é importante também porque atesta, né, tanto a qualidade dos nossos produtos, né, produtos brasileiros, Sim. feitos aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem 2 fábricas, né? Uma fábrica em Vigário Geral e uma fábrica nova que a gente inaugurou em 2021. Eu fui lá. Não, Aliás, já visitei as Né? duas. Tiveram a oportunidade Bem linda de a visitar. fábrica. Já, a fábrica é muito bonita. Então isso atesta também a nossa, Eu- a nossa qualidade e atesta também os cirurgiões plásticos que usam os nossos produtos, né? Porque isso aqui é um casamento, né? Entre nós que somos fabricantes de implantes e os cirurgiões plásticos que utilizam, que encontram dentro da nossa linha os melhores implantes para os seus pacientes. É uma combinação que a gente faz, né? Que É, para isso entregar. perguntar, porque você está aqui com 2 feras da cirurgia plástica, né? Que são assim, fãs do seu Família. produto há anos. Então, Sim, isso é sim, muito isso é bom, isso é verdade. um atestado. E essa troca, como é que é? Vocês, por exemplo, ela disse que no início eram menores as próteses, aí foi aumentando. Isso é Mas um mudou retorno do muita médico, coisa. né? O médico vai falando, os pacientes, vocês têm que estar Na- nessa troca o Na tempo inteiro. qualidade já melhorou, assim, isso aqui é um novo implante, é uma É mesmo. outra coisa. A única coisa que guarda relação com aqueles antigos é que é uma bolsa de silicone preenchida com silicone. Fora isso, não tem mais nada que seja Você parecido. podia ter trazido Nem o umas gel, próteses antigas, né? Pra gente Nem o comparar. gel aqui, que né? preenche, nem a membrana que O recobre. gel é muito mais nada. tecnológico, a Tudo- membrana é outra, são várias costura. barreiras, Agora, eu não a sei se você costura é toda sabe interna, não é que- mais que cada na implante é beirada. feito individualmente. Isso aqui não é bota silicone aqui e sai implante ali. É feito um a um. Cada um é feito manualmente, um a um. Ah. Quantos implantes vocês produzem? Hoje a gente está mês? com a capacidade produtiva de 43 mil implantes por mês. Um Nossa, mês? Por mês. Ele atende o mundo inteiro. Olha, né? o A gente atende o mundo inteiro. número né? de empregos que essa Gente, fábrica é dá. verdade. Respondendo a tua pergunta, sim, a gente tem uma parceria com a cirurgia plástica desde sempre, né? Sim. O negócio da Silimed é a cirurgia plástica. Isso Mas não é único, né? isso nos diferencia muito, né, de outros fabricantes do mercado que têm produtos para diversas aplicações médicas, não que isso seja ruim, né? Cada um tem seu business, né? Mas o nosso business é a cirurgia plástica. Então a gente está muito presente tanto nos serviços de cirurgia, né, que são as escolas de cirurgia plástica do Brasil inteiro, né, do mundo inteiro. Então a gente escuta muito, tem muito retorno dos cirurgiões plásticos. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento dos nossos produtos. Uhum. Então, todo esse desenvolvimento que a gente faz é em parceria com o cirurgião plástico, é escutando o retorno do cirurgião plástico, de suas pacientes. Então, isso é muito importante para a gente, né? Essa troca. A gente está presente em todos os congressos, fazemos eventos A gente se encontra regularmente, a gente sempre. está sempre se encontrando, sempre escutando, né, nossos parceiros cirurgiões plásticos. Então, isso é muito bacana para a gente. E essa evolução, né, dos implantes, a Silimed vem trazendo isso, né, ao longo do tempo. A Silimed foi a primeira empresa do mundo a identificar individualmente cada implante com um número de série. Isso aqui, a linha, ó. Então, cada Você sabe? implante Tá tem vendo um aqui, ó? número de série Tá vendo que aqui, ó, individual tem um número de série, Aham. tá? que permite a rastreabilidade completa do implante. Desde depois de você implantado, você ganha uma carteirinha dizendo que esse aqui é o número de série do seu implante. Se você quiser rastrear ele, você consegue saber o dia que ele foi produzido. a gente consegue saber o dia que ele foi produzido, quem foi o operador que produziu, qual foi a matéria-prima que foi utilizada na produção do implante. Então, a gente tem hoje uma rastreabilidade completa, desde a matéria-prima E isso até pós-implantado. isso E sem além- interferir em nenhum tipo de exame de mama. Ou seja, não tem Essa nenhum já artefato aqui tem, né? metálico, não tem nada aqui
que interfira, ou seja, é uma tinta escrita aqui Uhum. dizendo o número e ponto. E você, por isso também você pode saber em que país foi vendido, quem foi o cirurgião que usou e colocou em qual paciente. Em qual paciente? Uhum. Então, a rastreabilidade cientificamente, para a medicina, para a cirurgia, também é perfeita. E vale ressaltar que todo esse processo, não só nosso processo produtivo todo, como todo esse processo de rastreabilidade, ele é certificado pelos órgãos reguladores de cada país. Então, Aqui no Brasil são quais? Aqui no Brasil, a Anvisa é o Inmetro. principal. A gente tem o Inmetro, Uhum. tem a Visa local, né, e a Visa municipal. Então, são vários. Estadual e Tem a municipal E também. em cada país que a gente opera, que a gente tem nossa operação, a gente também é certificado pelo órgão regulador de cada país. Uhum. Então, assim, a gente tem FDA, FDA, americano, a marca CE, que CE, é europeia. Cofepris, que é o mexicano, e por aí vai, né? Então, a gente atende a todos os requisitos das normas A gente internacionais. estava vindo para cá, né? Aí eu até comentei tava que foi em 2004, né? Que a gente estava em Nova Orleans, que foi aquela primeira vez que a Silimed foi certificada nos Estados Unidos, né? Isso. Eu Que estava aí em Nova tinha- Orleans lá. Eu era 18 anos atrás. tava Junto tava com o professor Pitangui, junto com o né? professor Pitangui. A gente estava lá viajando com ele na palestra dele em Nova Orleans, antes do Katrina. Antes do Antes Katrina. do Katrina. Foi o ano seguinte ou depois, 2 anos, Foi, uma 2 coisa anos assim. depois, acho que foi o Katrina, né? Eu estava lendo uma reportagem de 2012 que estava sendo criado um cadastro nacional de implantes mamários. Deu certo isso, funciona, porque parece que teve um problema lá na França, né, Mas com o essa é a fabricante. melhor pessoa para perguntar isso. Eu não sei se Eu ela vai sei, querer ela estava responder. envolvida, ela estava lá na comissão, que eu sei. Você tá com a pessoa. Não, é isso. Foi- A doutora Beth é a pessoa que mais entende silicone no mundo. Eu fiquei pô. curiosa para saber como é que foi o andamento disso, porque eu não achei reportagens de depois, só que ia ser criado. E aí eu queria saber. Foi uma baita ideia, né? Ele foi criado, sim, e essa ideia era uma ideia internacional. Isso, existe um cadastro internacional dos implantes, que hoje, assim, quem está mais responsável por essa informação, além dos Estados Unidos, é a Austrália. E o cadastro brasileiro, que se chamava SINIM, que era cadastro, nem me lembro mais os nomes, tá? Não faz mal, mas não foi para frente porque era caro para ser mantido. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica teve dificuldade em fazer com que seus associados informassem no cadastro, que era uma coisa tão simples, era sair da cirurgia e colocar os dados, mas nós, os mais velhos, né, que não estávamos acostumados com informática nem com tudo isso, não fazíamos essa informação, então ficou assim meio que Meio perdido, né? perdido, Mas a ideia sem era estímulo, sem entusiasmo das pessoas, até que começam a aparecer alguns tipos de Problemas. patologias ou problemas que vieram depois, você Uhum. sabe disso, história Uhum. está aí, e a gente não tinha como Identificar de identificar, onde eles estavam vindo. e poderia ter sido facilmente identificado através desse cadastro. Houve também uma dificuldade, porque os únicos que usam a prótese mamária não só são os cirurgiões plásticos, né? Existem outras especialidades que usam também, bem ou mal, mas Esses não iriam informar. esses não iriam É. informar, porque o cadastro era da sociedade. Mas deixa eu só Eu esclarecer uma cheguei coisa a levar aqui. isso para a Anvisa, que isso fosse feito através da Anvisa, mas também não houve assim, incentivo para que isso acontecesse. Então, infelizmente, Fazer pena, só que pena, um foi adendo uma aqui, boa que quando você falou que houveram problemas, mas foram problemas de infecções e Sim, não, sim, e não sim, tem não a com- ver com não, o não, implante. não, mundial. Foi mundial, com infecção de também micobactéria, a infecção, LCL, umas coisas LCL. que vieram assim, estão hoje querendo conectar com os implantes, ou já admitiram que pode ter alguma envolvimento com o silicone, mas não é o silicone do implante só, não. Com qualquer silicone. Da Tô chupeta, falando da da mamadeira. chupeta. Então, fica todo mundo sempre focando nos nossos implantes mamários, quando não só são eles, né? Mas é isso. Então, infelizmente, esse projeto
Mas não é, infelizmente, não. Ele não foi naquele momento, Ele não foi mas naquele vai. momento. Mas a Silimed já Mas faz acho que isso. de repente faltava né? grana também. A gente Isso já que você faz estava isso. Segurança falando sociedade, nada não sei mais se de é do repente que um hoje tá cadastro. mais. Era A gente muito, tem um tudo grande era muito cadastro. caro É. também em informática. Hoje em dia que os programas Hoje estão em dia é muito mais fácil, muito né? mais fáceis, Uhum. sim. Hoje em dia né? você dá tira uma foto de um código de barra, já Ele tá já lá. no Tá? Já sistema, tá lá, é, né? é. Ó, olha a ideia aí, ó. Olha a Já ideia. tá lá. Essa É. ideia já Olha a existia ideia aí. na época. Tá Ninguém vendo? falou, ninguém falou. Ele fazia isso na caixa e você já o próprio, no hospital mesmo, quando você acabasse de Sim, colocar, perfeito. Seria o perfeito. pessoal já botava lá, então já É, saiu o nome eu do até médico, hoje, a 100% dos meus paciente, pacientes tudo. ganham aquela carteirinha que vem Sim, com o implante. isso é Com fundamental. todos os Muito implantes. importante. Eu Muito dou para importante. todos. Não tem nenhum que eu não dê. Isso é muito importante. Eu não só dou a carteirinha, como eu coloco no meu prontuário hoje eletrônico, hoje é Sim, foto, você- né? aquela etiqueta, É etiqueta que com o número. Então, Aham. a pessoa me liga 20 anos depois, você tem o número do implante? Eu tenho. eu perdi, não Eu sei tenho. o quê, então você pode me informar Eu qual tenho. era o implante? Isso é muito importante. Eu tenho. E a Silimed faz um trabalho muito forte junto aos Faz. pacientes, né, de divulgação, para que ela peça para o seu cirurgião plástico, porque é o direito E- dela e receber conosco a também, sua né? carteirinha, né? Porque tem muita gente que não volta na consulta, né, de retorno, mas quando volta 15 dias depois, peça para o seu cirurgião plástico, olha, minha carteirinha, né, minhas etiquetas para poder guardar comigo, né? Não, eu já faço, já dá a receita, já pego o livreto, colo o negócio, ok, já vai, tá tudo pro quarto. Excelente, viu? Você que botou silicone, vai botar, exija Existe todas Eu essas acho importante, informações. Isso é um artefato todo- médico, todo você mundo precisa deve ter saber um que controle. tipo de produto ela tem, Isso, né? isso. Aquela Claro. porta. Aliás, para né? qualquer tipo pra de ela, né? qualquer tipo de órtese, prótese, Sim, todos com têm um certeza. número Todos têm de um um número de controle, série, né? é um número de controle, né? Agora, Rubens, ela estava dizendo, nem todos são especialistas no assunto, né? A gente Uhum. sabe, a gente vê no jornal todos os dias, né? Como é que a Silimed faz para identificar quem realmente é um Essa pergunta eu não mandei para ela cirurgião? não, tá? Porque tem vários doutores bumbuns que a gente vê por aí, né? Todos os dias, O então... que acontece? Assim, a gente tem dois pontos aqui, né, que são importantes ressaltar. Primeiro ponto, assim, a gente, como uma empresa que vende medical device, né, equipamentos médicos, a gente é obrigado por lei a vender para qualquer médico. Uhum, uhum. Tem o CRM, a gente é obrigado a vender. Eu não posso deixar de vender para nenhum médico. Então, se entra em contato com a gente um Psiquiatra. psiquiatra, um ortopedista, se ele tem um CRM, Entendi. a gente é obrigado a vender pela legislação atual. A gente não pode falar assim, para você eu não vendo. Hum. Então, se a gente não pode. Mas, por outro lado, se é um doutor bumbum ou um médico esteticista... Podem ou... falar doutor bumbum, ele vai processar a gente. Não, mas não é um específico, eu tô falando... Um olha, doutor assim, bumbum aleatório. é. Genérico. né? A gente, e não é médico, Uhum. a gente não vende para especialidade, a gente só vende para médico. Como é que a gente valoriza a cirurgia plástica? Né? Porque o nosso negócio é a valorização da cirurgia plástica. A gente trabalha toda a nossa divulgação, todo o nosso esforço promocional, toda a nossa visita médica, todo o nosso investimento em congresso, todo o nosso investimento em eventos próprios para a cirurgia plástica. Então, a gente foca muito na cirurgia plástica e na mastologia também, né? Que a gente Sim, também tem a sim, parte de reconstrução de mastologia, mas o nosso grande foco é na cirurgia plástica, justamente para incentivar o cirurgião plástico e a nossa paciente a buscar o cirurgião plástico. Uhum. Então, a gente também tenta fazer esse caminho ao contrário, digamos assim, né, de incentivar a cirurgia plástica através dos nossos implantes, das nossas redes sociais, do nosso material de comunicação. Uhum. Nossa parceria é muito boa para valorizar a cirurgia plástica e botar realmente, né, a paciente para fazer cirurgia com quem é cirurgião plástico. Né? Isso é muito Uhum. importante, inclusive para a gente, porque é uma segurança para a gente, claro. para o nosso implante, porque uma vez que uma cirurgia está errado, digamos assim, o paciente ele fala assim, cara, é culpa do médico, é culpa do implante, né, da empresa que fabrica. Né? Então, assim, para a gente provar a qualidade do nosso produto, ele tem que estar em boas mãos. Claro. Né? Como É. como a doutora Wanda, né? Assim, Uhum. entre tantos outros, né? Sim, lógico. Parceiros nossos. Então, isso é importante, esse ponto. Mas a gente tinha falado uma coisa e eu não terminei, que foi sobre reconstrução de mama. Sim. A Silimed também foi a primeira indústria a criar os implantes biodesign, que tem várias Vou formas até pedir para diferentes. o Fabrício. Fabrício, traz que aquela outra prótese que eu pedi para você Essa daqui, guardar. ó. Traz essa para mim. tem- Tem uma outra, tem tá vendo aí? uma forma assim que se chama anatômica. Assim, ó. Tem a Ele forma, vai trazer aqui pra gente. Tem a forma que tem Redonda. com perfil Obrigado, alto, Fabrício. mais alto. E esse aqui é um Tem. formato, ó. Esse outro formato também.
para que você possa simetrizar com aquele tipo de mama que a paciente que está fazendo uma Você reconstrução vê que ele é um unilateral, oval É é, verdade. você assim, esse possa aqui é um oval. oferecer Esse é um oval essa assim. forma, o que é bastante nos facilita Ele te muito. dá opção, né? O que O acontece? que não Antes- existia antes. antes da linha, Ah, antes da linha sim. Biodesign, todos os de implantes quando eram é? de perfil redondo, né? É. A gente lança a linha Biodesign em 2008. E- Foi mais uma inovação do mercado, que depois Com as- rapidamente... com as naturais, natural é P. e- Não, mas- Esse é cônico, né? Não, esse não. Esse Eu é- não, esse- não, esse é vou- redondo. Vou trazer um cônico aqui na E- Mas é o semana que vem. médico que vai dizer, né? Sim, o Exatamente. médico que Pela experiência Sou eu, dele. gostei desse peito. Não, Não. Isso é muito importante. A linha, Também a linha ajuda, mas não Biodesign, tanto. ela vem justamente para atender um desejo dos cirurgiões plásticos e de suas pacientes, porque é uma linha que o implante se adequa ao biotipo da paciente e não ao contrário. Entendi. Então, a paciente chega no consultório, porque hoje no consultório, eles podem falar melhor do que eu, chegam mulheres de todos os biotipos. Não só aquelas mulheres magras, lindas, os modelos que a gente vê nas propagandas, né? Chegam mulheres mais altas, mais magras, mais fortinhas, mais gordinhas. Então, os nossos implantes se adaptam a qualquer... Os nossos implantes se adaptam a qualquer biotipo. Então, a doutora Wanda falou, antigamente era só 105, né? Eram 3 tamanhos. Hoje a gente tem mais de 500 referências somente de implante mamário na nossa Sério? linha. Caramba. Então, justamente para atender Aham. essa diferença, Se né? você imaginar aqui, Aline, ó, em cada bolinha dessa aqui, você tem pelo menos, né, 4 alturas para Para cada base. Para quantas São- bases? São 12 bases? São 12 bases. 12 vezes. Então, só aqui Faz tem, esse tem aqui. Essa é a base. 50. Só que tem 50. 50, Cada, 50, e 50, cada uma 50. delas tem um registro. E cada uma delas tem um registro. Tem um né? registro nas diferentes texturas que a gente trabalha, né? Tanto na poliuretano como na Poliuretano, microtexturizada. Ainda mais que vocês vendem para todos os países do mundo, né? Então, o corpo varia, né? De outras Mas varia mais ainda. Isso é um ponto muito importante. A gente está presente hoje em 33 países. Então, e os biotipos, né, variam da exato. brasileira, É. né? Não, o brasileiro já é um caso à parte, porque É. o brasileiro do sul e o brasileiro do norte são Exatamente, completamente já diferentes. são completamente E o do diferentes. leste e oeste também. Aí quando a gente chega na Bélgica, por exemplo, nos países nórdicos, eles pedem muito esse tipo de implante. É um implante nuance, que tem uma base oval, Elas têm um tórax mais maior. largo, né? os caras têm o tórax maior, tá. o tórax mais largo. Então eles precisam preencher mais a parte lateral da mama. Então tem mais demanda por esse tipo de implante, que aqui no Brasil não tem tanto. Não tem quase nenhum. Diferente Não tem tanto. dos Estados Unidos. Diferente e da dos Inglaterra. Estados Unidos. Então, assim, cada país ainda tem um biotipo diferente, né? Então a gente Uhum. tem que se adaptar também aos diferentes países, né? Agora, coisa também assim curiosa, né, que as pessoas precisam saber é que, por exemplo, você compra a sua prótese, ela sai no seu nome, uma Uhum. nota fiscal, Uhum. mas ela não é entregue a você, ela é entregue a mim, que vou te operar, Uhum. porque sou eu quem sei cuidar dela, porque senão ela chega em casa da paciente, o que a paciente faz? Abre para ver. Deixa eu ver meu presente. Por curiosidade, Claro, né? claro, Verdade. Quero verdade. como se fosse tipo Meu presente. um presente. Não deixa de ser, né? Mas você não vai ver, você só vai ver Eu vou depois. levar lá no dia de botar, eu levo, você passa um álcool Isso. nele e bota em mim. tá tudo Isso é uma certo. coisa assim importante. E dentre várias curiosidades que me chamou muita atenção na minha vida profissional, foi um caso que foi resolvido pela Scotland Yard de um assassinato por causa do implante, Como assim? porque o corpo foi fatiado, Literalmente. Sério? literalmente, e parte dele tinha prótese identificada. Então, foi identificado o corpo, né? procurar a Silimed para saber se aquele implante, Tava em aonde quem? foi implantado em quem. Pelo número de série, Pelo pela número de rastreabilidade, série. conseguiram chegar a... Isso é muito pessoa que faz curioso, né? isso. Ninguém Muito nunca curioso, imaginou gente. uma coisa assim, É. né? Muito. Doutora Beth, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, não tem a ver com tudo. De onde nasceu essa paixão pelo silicone? Minha foi uma coisa. Porque desde que eu te conheço, já são mais de 20 anos, Foi uma coisa. eu lembro que você sempre gostou de bioprodutos, biomateriais, já tivemos
algumas cirurgias que já tiramos Começamos com enxertos, enxerto de gordura, lipoaspiração. gordura. Até aqueles produtos que colocavam nos pacientes Isso. HIV positivo na Santa Casa, que a gente Isso. fazia. Fazia. Goretex. Fiz vários estudos. já assim, umas coisas assim, porque era um momento de teste. Por uma coisa diferente, era um momento de teste na medicina também, né? Para as pessoas não estamos testando em humanos, mas era um momento de aprendizado na cirurgia. Isso. Que a gente melhor do que saber, teste, né? De aprendizado. Visionária, hein? Qual era o material ideal para o tratamento daquele tipo de patologia também, porque a gordura era consumida em alguns, então a gente tinha que buscar uma associação da gordura com outro tipo de material. Vou operar um Romberg em Romberg, síndrome de Romberg, que é a absorção de uma hemifácie toda, assim, da gordura. Imagina então, você fica magra de gordura de uma metade do rosto. Fica esquelético, a pele em cima da musculatura. Então, lesão em golpe de sabre também, né? E aí eu comecei a fazer esses... o professor sempre incentivava quem queria fazer esse tipo de coisa. E aí eu fui buscando e, por acaso, um cirurgião plástico aqui do Rio de Janeiro, que eu operava na clínica dele, Dr. Farid Hakmi, recebeu uma documentação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica convidando alguém para fazer parte de um comitê internacional. E aí ele falou assim, você que gosta disso, você se apresenta, vai você. E aí era exatamente um comitê, naquele momento, para estudar e falar a segurança dos implantes mamários. Então, nós nos reuníamos 2 vezes ao ano, e durante muitos anos eu me reuni nesse comitê. Então, como eu ia responder pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nesse lugar, eu tinha que saber tudo. E tinha um outro cirurgião plástico no Rio, a quem eu fui muito amiga e assim, me deu todo o conhecimento que ele tinha, Dr. Cláudio Rebelo, que era um cirurgião importante, famoso, também foi presidente da sociedade e tinha um serviço de cirurgia plástica aqui no Rio, no Hospital Barata Ribeiro, e foi com ele que ele que me incentivou muito também a continuar. Eu era jovem, né, naquela época, então foi isso. Teve vontade de colocar o silicone para eu saber? Nunca. Não, porque eu nunca tive mamas pequenas. Mas colocou muita gente. Poxa, é verdade. E como é que funciona a garantia do produto, Rubens? É uma garantia vitalícia? Como é que é? Legal. A gente tem um programa que a gente chama de Programa de Substituição de Produto Silimed. Ele é um programa já estabelecido e registrado, onde a gente faz a troca dos implantes, em caso, como a doutora Wanda explicou, a contratura, né? Aquele caso da contratura, a contratura tem diversos graus, né? Tem de grau 1 ao 4. Tá? A partir do grau 3, que é o caso, vou falar aqui leigamente, né? Eu não sou cirurgião. Todo mundo entender. Não, mas eu acho que é importante ser dito de uma forma... Eu sou engenheiro, trabalho no marketing, né? Então eu estou todo errado aqui. Então, assim, a partir da contratura do grau 3 é quando realmente a contratura começa a pressionar o implante, começa a ter aquele incômodo, a dor, que é aquilo que a doutora Wanda explicou, e começa a comprimir o implante. A partir do grau 3 é quando a prótese, ou seja, essa cápsula ao redor da prótese começa a ficar endurecida. E quando chega no grau 4, a gente tem não só endurecimento, como a deformidade da mama, em virtude desse endurecimento, e eventualmente, num caso mais extremo, pode chegar a ter dor. Então, nos casos... Tá vendo como ele explica bem melhor aqui? Ó. Claro, né, doutor? Claro, né, doutor? Um complementa o outro aqui, olha. Um complementa o outro. Então, em casos de contratura de graus 3 ou 4, até 10 anos da cirurgia, ou seja, da hora da cirurgia até 10 anos depois, a Silimed tem esse programa de substituição, onde o paciente volta ao seu cirurgião plástico, passa por todos os exames, o cirurgião plástico faz um relatório detalhado, né, da situação da paciente, envia isso para a Silimed, estando tudo comprovadamente, né, a contratura, tudo direitinho, a gente substitui os implantes. A gente tem um programa de substituição que a gente substitui o implante pelo mesmo implante que ela colocou anteriormente. E em casos de ruptura por defeito de fabricação comprovado, nossa garantia é vitalícia. Então a gente era para a vida inteira se o implante romper por defeito de fabricação. Então a gente tem aí um programa de substituição
que é bem interessante, que protege, né, as pacientes e também ajuda os cirurgiões plásticos nesses casos. Eu costumo fazer uma analogia rápida dessa questão da garantia Silimed. Então, assim, você compra um carro. Seu carro tem garantia de 5 anos. Até 5 anos, se acontecer um problema, você vai na concessionária e ele te dá um outro carro. A partir de 5 anos, ele deixa de andar? A partir de 5 anos, ele deixa de desligar o ar-condicionado? Ele deixa de dar o quê? Não, você tem que fazer manutenção. Ou seja, você tem que voltar no seu cirurgião, fazer a manutenção. Acabou a garantia? Principalmente. Volta naquilo que a gente estava Volta aquilo falando que a gente antes. estava falando. Então, assim, é qualquer produto. Então, é mais ou menos isso. Mas só o fato da paciente, quando coloca o implante, saber que ele não é vitalício, que ele tem um tempo de vida útil ideal para ficar no corpo, né? E que depois ela tem que trocar, então ela pode se programar perfeitamente para que isso aconteça no momento ideal. Uhum. Que ela tenha tranquilidade para poder, não precisa sair correndo para fazer nada e possa se programar, tirar férias ou não, ou qualquer coisa e vai lá e faz sua cirurgia e tranquilo, sem problema maior, né? E depois outra coisa, se o implante arrebentar por acaso, estourar, não tem problema. A outra coisa que é extremamente importante é isso. O silicone é inerte para o corpo humano. Ele não sai andando. Este tipo de coisa acontecia nos implantes da década de 70, 60, 70. No momento em que esse gel que preenche o implante, que já é década de 80, que passou a ser coesividade de partículas, Eu vou trazer no próximo episódio, a gente tem que lembrar. Mas a gente vai ele cortar, não, a gente vai cortar um silicone implante, aqui, ao vivo, aqui, é igual uma jujuba. para isso você aqui. ver. Ah, tá. A jujuba não é macia, mas ela não escorre. Então, se ele romper a membrana, Não vai para canto nenhum. não vai a lugar nenhum, fica ali contido por essa cápsula. Se em algum momento essa cápsula se romper, continua ali naquela localidade, mas aí a paciente já tem outros sintomas e já procurou o seu cirurgião, porque também não é assim, né? Ninguém vai ficar uma coisa que não está bem e não vai procurar. Nesse caso quando a gente fala de ruptura, né? A gente tem testes mecânicos que a gente faz nos implantes, né? Aliás, eu sugiro que todo mundo vá no perfil da Silimed Oficial e dê uma olhada nos vídeos de como são feitos esses testes, o grau de pressão que é submetido a cada prótese, né? E existe tudo dentro de um controle de qualidade. Vocês não tiveram a oportunidade de visitar a fábrica da Silimed. Lá é coisa de outro mundo. Você está mesmo... Não, é espetacular. Controle de qualidade. Até para você entrar lá, para você lá, a gente põe aquela roupa branca, sabe, todo, você não consegue... É só para olhar. Porque o lugar onde se produz é isento de partículas. Ah, sim. Não tem nada flutuando, não é? Nada. Você tem igual um escafandro, você vai ali igual... Além da prova de impacto, né, que a gente pega o implante, ele é submetido a uma queda de um peso de 4,4 quilos que cai sobre o implante, né, uma norma... vezes, né? Repetidas vezes. A gente tem um teste de ruptura. Tem uma assim que assim a gente também, faz, que ele fica fazendo pressão sobre o implante. O implante fica durante 25 dias consecutivos sob pressão. São mais de 6 milhões e 300 mil ciclos que o implante fica submetido à pressão, realmente simulando, né, a vida útil dentro do corpo, né? Então, assim, a gente tem os mais rigorosos testes de controle de qualidade, tanto mecânicos como biológicos também, né? A gente também faz todo o controle biológico. Que o implante dentro do corpo, ele tem uma mobilidade. Ele não fica paradinho ali, ele tem, inclusive na respiração. Você respira, ele tem um movimento lento, um atrito, que aquilo ali vai se gastando ao longo do tempo. Não é só impacto de corrida, de um exercício que movimenta. Tinha apertado, nada disso. A própria respiração. Movimentação na cama, dormir de bruços ou não, dormir de um lado só. Tudo isso faz um movimento em cada prótese diferente um lado do outro e que resulta... Você dorme mais de um lado do que do outro. Não, é fato. É uma coisa que a gente não dá valor
e que é isso, são movimentos como a respiração. É Mas, suficiente mas como é para que, como é mobilizar. que a Sim. doutora Beth sabe disso hoje? É o tempo de observação. Sim. É a experiência que a gente vai passando. O Rubens, para quem não sabe, além da prótese de silicone, né? A Silimed também produz outros produtos de silicone, né? Um deles está aqui, nossa tirazinha de silicone, que é uma tira de silicone que a gente coloca em cima da cicatriz para melhorar a qualidade da cicatriz. Pode pegar. Essa aqui vende na MedShop, ó. E transparente, hein? Olha que ótimo. Não, mas porque você coloca geralmente à noite, por exemplo, você imagina que tem uma cicatriz aqui, você coloca, ela cola em você, Cicatriz em qualquer região qualquer do região corpo. do corpo, ela cola, e você fica com ela cerca de 12 horas. No dia seguinte você tira, passa uma aguinha, para não muito cuidado para não tirar essa cola, Mas cola não no sai, não, plástico, ela, cola aliás, no plástico cola de novo. mais. aí Ela ela passa a cola colar de mais novo depois que aqui você lava. e deixa guardado para usar nas outras 12 horas do dia seguinte. E essa cola Depois dura eu vou trocar uma bastante. ideia com você de um negócio que eu Pode queria. ser usada Tipo por isso. até 20 dias consecutivos, sem perder o efeito. Paciente que sabidamente cicatriza mal, com Hum. cicatriz hipertrófica, que é aquela cicatriz que fica alta, Que é prima da Já- queloide. que faz tatuagem ou qualquer coisa, usa para tudo. Usa Ah. para qualquer coisa Que hoje em legal. dia. Isso Porque vende aonde? Vende na MedShop, Na vende na MedShop. Silimed também. E porque além do silicone que hidrata, né, a cicatriz, Sim. ele também promove um efeito de compressão em cima dessa cicatriz, então Ah, evita tá. que essa cicatriz A se própria pressão propague dele. muito. É só isso, é suficiente. Isola mesmo, né? Ele isola, A cicatriz. o silicone ele tem uma característica que ele deixa passar o oxigênio, então ele deixa a pele respirar. Tem uns buraquinhos Então, aqui. ele é muito interessante. Ele para qualquer tipo de cicatriz, não só para cicatriz de mão, mas qualquer tipo de cicatriz. Esse, por exemplo, que é uma tira de 30 centímetros, é muito indicado para cicatriz de cesárea. Que é uma cicatriz linear, né, de cesárea. A gente tem alguns formatos desse produto. A gente tem esse formato que é a tira, que é de 30 centímetros por 2. A gente tem um formato que é uma placa 10 por 10. É mais indicado para cicatrizes espalhadas, queimaduras. E que você também pode cortar um pedaço. Pode cortar também, não tem problema. Você pode cortar. Se você tiver uma cicatriz, comprar um de 30 e tiver uma cicatriz de 10 centímetros, redonda você pode cortar. Cicatrizes arredondadas. Tem a redonda, que é periaureolar, para Cicatriz de mama. cicatriz de mama. Então, a gente tem diversos formatos de acordo com a necessidade do paciente. Que legal. E não só esses produtos também, né, Rubens? Como a gente tem que falar aqui, você tem outros tipos de prótese, né, outros tipos de implante, né, no caso. A gente está falando até do implante de panturrilha vindo para cá, né? Implante de panturrilha, que a pessoa aumenta a panturrilha, implante de peitoral masculino. Tem isso, é. É implante Aí de a pessoa glúteo. quer dizer, olha, de malho pra glúteo, caramba, glúteo, Implante de silicone. glúteo, implante de glúteo. bíceps, implante Então, a de, gente tem né, uma série Olha. de quadríceps. E tem os implantes de testículo para crianças que testículo. nascem com testículos também, Ou que tem uma torção de testículo e perde o testículo. que é E muito aí, comum para na repor adolescência. dentro da bolsa escrotal da criança, para a criança se sentir incluída, né? Sim, sim. Aí vai trocando, porque também o testículo cresce. Uhum. Então você troca mais na fase adulta por um Testículo. maior. Que legal. Olha, não dói na hora de tirar. Não. é igual o band-aid. Não dói. Mas sabe que sempre foi muito curioso a forma como o Chiquinho esculpia aquelas próteses Os de próteses de mento. mento no punado. Chiquinho era um zelador da clínica Pitangui, né, que ele ganhava do professor as plaquinhas de silicone, elastômero, na verdade. né? Elastômero. Elastômero, e ele ensinou ao Chiquinho a cortar do jeitinho que ele queria, Olha. e ele dava um E ele dinheirinho, fazia o- e ele dava um dinheirinho pro Chiquinho, e o Chiquinho fazia vários tamanhos. E entregava, Sensacional. esterilizava, era a forma que usava. Era como É era. como se fosse que era. Hoje em dia, não. Artesanal mesmo. Hoje em dia, a Hoje prótese produz silicone, de mento, você tem A gente exatamente também isso. tem a prótese de Pronta. mento. Você a faz, tem o Proqueixa. número de série também, É. é tudo da mesma Você forma. já né? compra pronta e ótimo, né? Mas eu também aprendi a esculpir, porque a gente tinha que fazer isso. Na Fazia Santa tudo. Casa era a gente que É. fazia, né? Então, Muito legal. Não, a gente pegava, abria aquilo, aí colocava. Tava grande, a gente pegava o bisturi, tirava um pedacinho. tirava um pedacinho, né? caramba. Habilidade não Vocês são falta, né? artistas, É, olha, são eu artistas, sempre são Cortava. falo. É como a gente pega uma cartilagem de costela, né, para fazer um Também, nariz, né? Gente, o Então, cirurgião plástico é um artista, né? E Não, é um artista que mexe como eu falei, eu tô há com 7 vida. anos, né, nesse negócio da cirurgia plástica. E Mas você é cada vez engenheiro que de eu produção, você falou? eu sou engenheiro químico. Engenheiro químico. Mas Ah, antes então eu tá trabalhei vendo. também com produtos médicos, mas na dermatologia e tal.
Mas aqui na cirurgia plástica, cada congresso que eu vou, cada evento que eu faço, cada vez que eu vejo o que eles fazem, É você se incrível. É surpreende. incrível. Porque assim, é incrível, exatamente, é incrível. São coisas que você olha e fala assim, cara, E é realmente muito detalhe, é né? uma que eles medicina, mas mexem. são artistas, como você É. falou, são artistas. Eu já falei isso pra É ele. incrível, que é não. artista. Mas eventualmente você não precisa ter Veia habilidade. artística. Não, é seu olhar. É aquela coisa Ai, mas de precisa, doutora, precisa, porque como eu já você vi vê, ele como operando. você vê Mas é porque muitas são vezes eu falo artistas, assim, você sim, tem a são- técnica lá no livro, mas é a forma como a forma você como você interpreta isso, é isso. diferente da forma Ah, que eu mas tem que ter o interpreto. dom E aí também. você vai ter o Não, seu tem, cliente e eu vou ter claro o que meu Eu tem. acho cliente. também. Não, Né? claro que Né? tem, O mas quê? Tem que ter o quê? mas tem um O dom. treinamento. Ah, sim, tem É. treinamento. Ah, sim, tem que ter treinamento. Vocês são muito humildes. É. Não precisa. Agora, uma coisa que muitas mulheres têm dúvida, que querem botar prótese, como é que fica para amamentar e para fazer o exame, a Boa mamografia, por pergunta. Essa, exemplo? ótimo, ótimo. Olha só, o silicone não interfere em nenhum exame radiológico. Ah, Nenhum. Porém, pode sombrear na mamografia a parte posterior ao implante, a mama que tiver aqui atrás. Então, o exame que se complementa a esse seria a ressonância magnética ou a ultrassonografia, que é um exame fantástico, mas ele é médico dependente, quer dizer, Examinador dependente. o médico que faz, o radiologista que faz, precisa estar muito capacitado para aquele tipo de exame. Eu costumo dizer, Então- Beth, que antigamente também nós tínhamos radiologistas que faziam mamografia que não tinha a menor familiaridade com. E isso passou a ser parte dos programas de formação de radiologistas para que todos pudessem saber fazer uma mamografia com a prótese. Por quê? Porque a realidade do brasileiro é a realidade do mundo. Todo mundo hoje, muita gente tem implante e precisa manter o rastreio. Então, você tem que Isso. possibilitar que esses radiologistas saibam fazer o exame adequado. E o que a gente recomenda E também, né, incidência, doutora Wanda, é que segundos e avise, né, quando você for fazer a Mamografia. mamografia, perdão, se avisar ao técnico que você tem implante, tem, né? tem implante. Uhum. E agora, a outra A pergunta. amamentação. A amamentação. O silicone é inerte, absolutamente inerte, ele é colocado atrás da glândula ou atrás do músculo peitoral, ou atrás da fáscia do músculo peitoral. São 3 planos diferentes de implantação, mas nenhum deles interfere com a amamentação. O tecido mamário vai estar, quer dizer, por cima do implante, apesar de espalhado por ele, porque a compressão dele faz com que o tecido se espalhe aqui, se acomode aqui, mas a mulher que vai amamentar, ela vai amamentar com implante ou sem implante. Aqui não a produção vai, de leite vai continuar. aqui não com- vai, Aqui não vai, tá Ah, nem com geneticamente implante preparada nem para sem amamentar. implante. Pode... Então, isso é uma questão fisiológica e que não passa pela cirurgia, nem a cirurgia, mesmo cortando, entrando por uma técnica que a gente biparte a mama, nenhuma dessas técnicas interfere na glândula mamária para esse momento da Muito amamentação. importante. Muito importante saber E disso. não existe a troca entre silicone e prejudicando o leite. Uhum. Até porque é extremamente importante saber que, como Alan falou ainda há pouco, as chupetas são feitas de silicone, os bicos de mamadeira, o interior da mamadeira, tudo é silicone. A gente vai cair que eu num usei assunto, muito. O batom que você está usando complicado, mas vamos falar dele. tem silicone. Então, por exemplo, por que vai estranhar justamente o meu implante, a minha Não, prótese? isso vai cair num assunto, isso vai sair Ela tem vai cair num carinho assunto pelas próteses, Tem, né? tem. Não, mas não é carinho, né? Isso é ciência. Não, eu Isso sei, é mas científico. ela tem carinho também. Não é porque óbvio, Tem. todos Coisa de temos. mulher, coisa de mulher. Mas porque hoje tem uma questão de que vive-se um mundo que as pessoas tendem a começar a valorizar, eu não quero ter isso, não quero ter aquilo, e começam a botar defeito no produto para poder mandar você tirar. Aí, tipo assim, aumentou em 30% a quantidade de gente que explantou. Gente, fazia
por mês, agora faz 1,3 por mês, então aumentou 30%, mas a quantidade relativa é uma porcaria. Eu Não deixa sempre, bater na gente, pode bater. não tem problema. eu sempre me lembro que eu, bom, como antiga que eu sou, eu, quando chegou o micro-ondas, que as mães não queriam aquecer o leite da mamadeira no micro-ondas, porque as ondas, não sei o que, não sei o que Minha mãe me mais, falava isso. pô, iam interferir. Gente, nem acho que os veganos deixaram de usar o micro-ondas ou qualquer coisa que eu valha. A gente está Porque- criando muita aresta hoje aqui. Porque, na realidade, isso tudo é aquele momento, é uma discussão. É claro que se tem que ter cuidado, claro que se tem que discutir uma coisa assim, mas que depois que esse momento que a ciência diz pode usar, está liberado, está no mercado, aprovado pelos órgãos competentes, não tem mais que discutir nada, não tem mais o que. A gente Tem até passou apenas por uma que pandemia, cuidar, né, que é os órgãos competentes falavam para a gente seguir, né? fazer Você as coisas que a botou gente um fez. implante, você segue ele em quanto tempo você puder. Enquanto profissional que eu sou, eu quero as minhas pacientes de volta lá no consultório para poder E acompanhar como a todas, Beth né? falou, Aline, a prótese de silicone é mamária. Você tem uma prótese ocular, você tem uma prótese, né, de intra de Joelho, vesícula, né, uma Cardíaca. prótese cardíaca, tudo de silicone. E aí só o que tem problema é o silicone do peito. E o Brasil é o segundo maior consumidor de silicone, né, do mundo. Tem muitas pacientes que vêm de fora para colocar silicone aqui? Já vieram Já foi mais, já foi É. mais. Foi mais, Mas também a cirurgia plástica era menos divulgada e menos concorrida, assim, nos outros países tinham menos cirurgiões plásticos. Hoje em dia teve uma formação muito boa de cirurgia plástica mundialmente, inclusive nós somos parcialmente responsáveis, Muito responsável, Porque- né? colocamos ex-alunos em 54 países, então... É. Que O que legal. eu posso dizer, assim, como estando nesse meio, circulando tantos países, né, que eu visito, né? Você veio de onde agora? Barcelona? Eu estava agora no México. Semana que vem eu vou para Valência para o Congresso Mundial de Eu trabalhar no Silimed. Congresso também. Espanhol. Tá pensando que é muito... Vou trabalhar na Silimed. Eu fui passear, eu já estava no Congresso. Mas, assim, isso é importante porque assim, a gente escuta isso. Né? O cirurgião plástico brasileiro ele é referência Exatamente. no mundo todo. Né? Uhum. Eles são mais. Estão sendo mais humildes. Exato, né, por isso que eu doutora Wanda? perguntei. O cirurgião plástico brasileiro ele é a referência no mundo inteiro. A cirurgia plástica A cirurgia plástica brasileira é a referência. Eu vou ao México, vou à Espanha, eu estive na Grécia também, lá no ISEPS, e assim, o cirurgião plástico brasileiro ele é reverenciado. E a técnica brasileira... Quantos colegas dando aula no ISEPS Dando agora, aula. na Grécia, né? Um monte de brasileiros. A questão E vários ex-alunos Vários do ex-alunos. Pitangui, vários alunos de escolas nossas também, não só falando aqui na UTC do Pitangui, mas também tem mas várias de outras de escolas ex-alunos de também. Pitangui, né? A gente encontra, né, rodando nesses países todos, vários ex-alunos de diversos serviços, né, que estão espalhados, transmitindo esse conhecimento que eles aprenderam aqui. E na questão do turismo médico, tem alguns países que são muito fortes com o turismo médico. Como a Colômbia, por exemplo. O Brasil já foi mais muito forte. forte. O Brasil já nisso foi hoje mais em dia. forte. Mas a nossa moeda era mais desvalorizada também. Por isso também acontecia. tem isso. Então, hoje a Valia a Colômbia pena tem... vir para cá, você um pagar, hub. pagar valia a pena. a passagem, o hotel, a cirurgia, Hoje já já não- ficava mais barato. hoje do que já não operar vale na tanto, Europa. Hoje, por exemplo, a Colômbia é um hub de turismo médico da América Latina. Tem. A Tailândia é um hub de turismo médico da Ásia. E a Turquia é um hub de turismo Europa. médico da Europa. Então, é interessante justamente você ver pela questão da moeda, né? E pela proximidade com os mercados locais. Né? Muito legal. Mas não tem problema, porque a Silimed está em outros países também. Estamos né? em todos esses que eu falei, né? Estamos em todos esses que eu Pode falei. garantir Então, a a qualidade gente garante os produtos lá lá. em outros países. Ô, Rubens, depois da Silimed, que você falou que tem metade do mercado brasileiro, o que a Silimed está querendo ainda crescer? Até onde que a Silimed hoje, vamos colocar no médio prazo, não vamos botar em longo prazo, porque isso depende muito, e curto também é muito curto. No médio prazo, está querendo chegar? A gente está querendo trocar superfícies, está querendo explorar produtos novos, está querendo descobrir novos equipamentos que possam melhorar a qualidade do cirurgião.
O que vocês estão pensando Então, a médio prazo? nosso planejamento estratégico, né, a gente já tem uma participação no mercado no Brasil que fica cada vez mais difícil a gente crescer, né? Aqui Sim, no mercado sim. brasileiro. É mais Quando você fácil bate crescer 50% de 40 market para share, 50, né? de 50 para 55 Começa- é mais Mais difícil. isso aqui. Todo ano a gente fala isso, todo ano a gente cresce, né? Então, assim, óbvio, a gente quer manter um crescimento orgânico aqui no Brasil, né? Mantendo nossa liderança e aumentando aos poucos a liderança aqui no Brasil. Mas o nosso drive de crescimento principal hoje com implantes mamários está para o mercado externo. Então, a gente já está em todos os países da América Latina. Né? Então, a gente tem um drive de crescimento muito forte na América Latina. A gente já está fazendo, esse ano, 4 anos da nossa filial do México, que foi a primeira filial que a gente abriu. Então, o nosso plano é expandir para o mercado internacional através de filiais próprias nos principais mercados. Vocês já Então, a tiveram gente- parcerias na Europa e parcerias nos Estados Parceria nos Unidos, Estados mas Unidos. foram desfeitas. Foram desfeitas. Hoje a gente está indo para os Por- principais por- mercados com filial própria, Com pernas próprias. com pernas próprias, nos principais. Então, a gente já tem filial no México, na Colômbia, na Argentina e no Peru, aqui na América Latina. Os outros países menores a gente vai com distribuidor. Então, cresceu muito rápido na América Latina com o implante mamário. Voltamos à Europa com filiais também, filial na Itália, na Espanha, nos países nórdicos, na Bélgica, em alguns outros países menores, Dinamarca, Aí Noruega. são escritórios, né? São filiais próprias nossas que a gente está abrindo lá com hub de distribuição próprio nosso, então tudo uma estrutura própria. Então a gente voltar à Europa e crescer na Europa. Então, esse é o primeiro movimento que a gente tem de planejamento estratégico recente. Crescer muito rápido no mercado externo, nesses mercados onde a gente não atua, e abrir novos mercados. Ano que vem a gente abre. Esse ano a gente já está abrindo UK, né, Inglaterra e Reino Unido todo. E ano que vem a gente abre a Alemanha e tantos outros países da Nossa. Europa. Então a gente está avançando por lá. Então isso, o O planejamento fato de vocês terem a certificação europeia também facilita que nos vocês permite expandir pela Europa expandir pela Europa e já inteira. chegar na Rússia. Na Rússia, a gente já está na Rússia, né? É, ó. Na Rússia é o nosso principal mercado fora do país, Sim, é a sim, Rússia hoje. Eu ia Não? falar isso. Então, Rússia, mercadaço. porque agora está em guerra, né? Então É. deve estar meio complicado, mas daqui a pouco mais pouquinho complicado, mas resolvendo é um isso, grande se Deus mercado de quiser. cirurgia plástica. Então, isso crescendo com implante de uma maneira geral. E o outro drive de crescimento nosso são novos produtos. A gente vem investindo muito em tecnologia, muito em inovação, para trazer novos produtos de outros fins, outras finalidades para a cirurgia plástica. Sempre dentro da cirurgia É uma exigência plástica. da cirurgia plástica mesmo, né? De desenvolver novos materiais, outras formas de fazer o mesmo. Mas, assim, sempre com inovação. E acho que Mas é a super Silimed está interessante. atenta a isso. É e super sempre interessante foi, você né? pensar numa empresa do tamanho do Silimed, com um mercado que já tem, poder simplesmente sentar em cima do que tem, crescer mais um escritório nosso para aqui, negócio outro escritório para lá e deixar essa aposta, né, para outras pessoas. Não, Isso aí é uma coisa que acontece pra caramba também. Nosso mas propósito, né? legal. Nosso propósito, nossa frase, não, nosso propósito é empoderar médicos a promover a autoestima. Esse é o propósito da Silimed, né? Então a gente envolve a classe médica, envolve o paciente, e a gente não fala só de implante mamário. Hoje a gente está muito focado, né, nos implantes de silicone, mas a ideia da Silimed é se desenvolver para trazer cada vez mais soluções para os médicos e para os seus pacientes. Então a gente vai crescer não só com a expansão geográfica, mas com a expansão de novos produtos para a classe médica, sempre dentro desse nosso nicho de cirurgião plástico. Mas uma coisa que eu queria te falar também é que não existe nenhum interesse meu com a Silimed estar Não, aqui por sim, qualquer claro, razão. claro. Não, eu só Porque- chamei por causa disso. Não, por que que não? É que é uma coisa assim, é o respeito que você tem por uma fábrica que você conhece bem, Sim. que você sabe. Confiança, né? Porque depois de 40 anos usando o mesmo tipo de prótese, o mesmo tipo de fabricante, como é que você não respeita e não valoriza isso? Se eu Sem botei ter nos problemas, meus né? pacientes, exatamente. Se eu coloquei esse tipo de implante no meu paciente, é porque é isso Claro. daí que é o que importa, né? Não é outro tipo. Foi assim, durante esse tempo todo, tiveram vários novos fabricantes no mercado, de muito boa qualidade também, estão aí ainda no mercado, mas antigos fabricantes não se sustentaram e deixaram o mercado mesmo sendo fabricantes norte-americanos. A gente sempre tem esse conceito Europeus, de que o que vem de fora, né? sim. É aquela coisa, no entanto, está aí. A Silimed se mantém,
se mantém com inovação, pensando em crescer sempre. É uma coisa muito interessante. Eu gosto. É um casamento perfeito, né? Eu gosto. Sem Exatamente. crises. Porque, na verdade, se a gente tem a oportunidade de oferecer um bom produto para o paciente, né, Claro. é o que mais a gente quer. Claro. Até porque E o permitir- produto de má qualidade vai trazer muitos males, né? Porque de má qualidade Não, é mais barato. Só E a, pra- e a liberdade que a gente tem, né? Sim. De poder estar aqui, estar falando desse produto sem qualquer Uhum. comprometimento, nem Uhum. interesse. Então, É. boa essa, né? Agora eu Porque tô... eu, há 20 anos, eu boto Silimed. A doutora Beth é um pouquinho mais, uns 2 ou 3 a mais que eu. Que ela me ensinou também. Doutora Beth, assim, a lei da gravidade, né? Que vai chegando com a E idade. da gravidez ou da gravidade? Da gravidade, no caso. Vai caindo e tal, mulher que nunca precisou de prótese vai começando a precisar, né? E aí essa prótese é diferente da mulher que não tem o peito, ela é diferente da que quer só subir, Não, vamos dizer assim. não. A prótese é a mesma, mas eu vou te falar uma coisa. Hum. Quando a mama começa a cair, é porque existe um deslocamento dela mesmo, que ela se desprende daquela situação, e tem uma flacidez da pele que é natural do envelhecimento. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Botar um ovo dentro de uma meia faz a meia suspender? Não, não faz. Então, não é prótese que vai fazer com que o peito suba e que fique na sua posição. É? O que vai fazer isso é você tratar daquilo que aconteceu. Se foi a queda da glândula e do tecido mamário, você reposiciona ele e tira o excesso de pele que está ali. E se não existe a quantidade necessária para essa reposição da mama de forma, você usa a prótese, porque é o que vai te dar a forma melhor. E nisso você escolhe, dentre essas, qual é que vai se adaptar melhor para aquele tipo de mama e para aquela pessoa. Se ela precisa mais de polo superior, mais de polo inferior, se aquela queda da mama, se não vai mais, você não vai conseguir botar um polo aqui em cima, mais não vai conseguir ter aquilo que elas tanto pedem, né? A marca, né? E isso Às vezes não dá. às vezes Decote, né? entendem, né? A do decote. Eles veem muito Instagram, acho que pode tudo. né? Tudo. Nem Não, sempre existe- fica assim. Não. Você não Existe consegue. existe um limite Você às vezes técnico. coloca, escolhe o A poliuretano mais que marcada. adere melhor, e mesmo assim existe a báscula, existe a queda por flacidez da pele, que não sustenta mais Sustentação da a própria... elasticidade da E a pele que- também não que sustenta fra- qualquer peso. É. Por falar nisso, Beth, E quanto maior, né, se você quer aumentar, e quanto Aham. maior a queda. Sim. Isso é mais óbvio, rápida. né? A gente está falando em 80, 100, 120. Isso. Quando eu comecei com cirurgia plástica, era 155, 175, 195. Quando tinha um 215, ia todo mundo ver. É mesmo. Ia todo mundo para correr para ver, Nossa, porque era 215. E tal. Aí, pô, 255 hoje é um tamanho standard. Standard, Hoje. Cara, Né? Mas também Mas só que- voltamos aos implantes menores. Sim, exatamente isso que eu estava indo nessa direção, nessa linha. E nós fomos a 350, eventualmente até um pouco mais. Uhum. E hoje em dia, graças a Deus, nossos pacientes estão pedindo próteses menores, né? Porque estão trocando. descobriram que o peso em excesso e Dói o as costas. dói as costas, e o envelhecimento também faz cair mais e faz um peso desnecessário, já não está mais naquele momento de evidência, né? Tanto assim, e aí que é só se compor bonita, ficar sempre bonita, e isso, os implantes começaram a diminuir. Ou também, a gente está colocando mais implantes hoje menores para compor aquela mama que você quer montar, e o tecido já não está mais. Mas aí a pergunta veio para o Rubens. Hoje em dia, o tamanho médio mais venda, né? vendido na Silimed é mais ou menos... Mais ou menos quanto? 350, 325. Ou seja, ainda é maior do que eu achei. Ainda é. maior que esse aqui. É o que Mais ou mais menos vende. desse aqui. Esse é o que mais vende é o 350, né? 300, 350. Nessa faixa, 300, 350. É grande. É o que mais vende. Hoje ainda é o que mais vende. A gente vê uma tendência de tamanhos menores.
Inclusive, a gente desenvolveu alguns tamanhos bem pequenos agora, Foi isso, por necessidade. por necessidade. Para isso, para Necessidade de preencher mercado. polo superior É. de A pacientes. gente, a gente lança agora em janeiro. Muitos pacientes às vezes querem só um pouco, mas não quer parecer com o tecido silicone, quer só manter aquele colo, porque a mamoplastia às vezes você perde o colo com o tempo, sem a prótese. Aí você põe a prótese, ela mantém aquele resultado com o colo mais cheio durante um período maior de tempo. A gente lança agora em janeiro os tamanhos bem pequenos, 100, 100. De novo? 110, em Isso poliuretano. isso é prótese de areola, não? Texturizada. Ela é bem pequenininha, ela é bem pequenininha mesmo. Tamanho isso aqui. Demanda de alguns mercados aqui no Brasil, pouco aqui no Brasil, mas muito demanda de mercado asiático. Ah, sim. O mercado asiático demanda tamanhos bem pequenos. Bem pequeno. Né? As asiáticas são menores, né? São pequenininhas. Sim, E culturalmente lá, aquela abundância, você não vê Exatamente, um não vê. asiático com a... E também o tipo de pele delas que também não suporta. Não suporta muito peso, não. Não suporta uma mama muito grande. Não Ah, vai é? estender para aquilo. Isso é um ponto importante. A gente está sempre atento aos movimentos do mercado. Quando a gente começou a ter demanda de implantes de tamanhos menores, na solicitação de cirurgiões plásticos, olha, preciso de um tamanho menor, preciso de um tamanho menor. Então a gente, vamos entender o que está acontecendo. A gente entende esse movimento e traz para a nossa linha, insere na nossa linha. E se eu, ao contrário disso tudo, quero fazer uma prótese de 800 ml, a Silimed ainda produz? Não, hoje a gente tem uma limitação Não. até 700 Tá, ml. mas isso é em linha, 700 em linha, porque é o limite da Anvisa. O limite da Anvisa é tá. 700 ml. Então, a nossa não maior sabia. prótese tem Pô, 600 mas são o quê? 2 desses? É gigante, é muito grande. É muito grande. E a gente, Essa aqui já é grandona. Essa aqui é hoje, maior. Meu em Deus. função de Essa aqui é diversos 410, né? pontos, base também a Não, base minha também pele. aumenta. Ah, Ela fica um grandão assim. Em função Tipo de vários Porque- requisitos porque regulatórios, a gente não faz antigamente- mais as peças especiais. Antigamente né, que existiam as chama. peças especiais, É. não só de também, eu lembro que tinha Fazia umas várias. de pecto escavato Pecto com escavato. elastômero. Hoje a gente não faz mais as peças especiais por várias questões regulatórias que mudaram, né, ao longo do tempo, né, complexidades regulatórias, a gente não faz mais as peças especiais, só as peças Achei que de linha. eventualmente Então, hoje a gente está poderia limitado aí a 700 ml, que já é muito grande. acontecer. Já é Ah, grande pra muito caramba. grande. Muito Eu lembro grande. de pacientes do Pitangui com Isso é duas muito próteses pouco, na assim. mama. Lembra daquela que tinha um papagaio? 2 A próteses? doutora Beth não lembra não, né? Não, essa não. Ela levava papagaio para clínica. 2 próteses em cada? É, duas próteses. Né? Meu Deus. Jesus. A base vai aumentando de acordo com o Ah, aumento tá. do volume. E isso, por exemplo, para o paciente asiático, que tem um tórax muito estreito, tipo 40 centímetros, é um tórax largo já, né? Que elas não têm. Então, você imagina colocar 2 implantes com uma base de 12, 11, Não 12, sabe? vai caber já. 11, 12 dá Fica Pô, desproporcional. 24 num tórax de 30, É, não coube. verdade. Então, é por isso, essa é uma das coisas que precisa ser entendido, que volume não fala sobre o tamanho do implante. E a linha Não é isso. Biodesign veio resolver É. esse problema quando a gente lançou, porque como a gente apresenta 4 projeções para a mesma base, Uhum. É isso. você consegue ter uma base pequena com uma projeção alta. Então, mesmo uma mulher mais estreita pode ter pode ter uma pouco mama maior. mais projetada. Aconteceu isso tem uns 4 meses lá no consultório. A paciente foi lá e ela chegou, doutor, eu quero 160. Ah, porque minha amiga botou 160, sei lá quantos anos atrás, eu gostei, eu quero 160, 160, 160. Eu falei, 180. Eu falei, 180 não fica bom para você. Ah, mas aí eu expliquei para ela por A mais B por que tinha que ser tanto na base, na altura, no quantidade de silicone que existe no implante hoje em dia, que hoje em dia é 99% preenchido, antigamente era 80%, 75%, ou seja, era desse assim, mas ele era mais baixinho e era mais soft, era mais molinho, porque não era completamente... Então houve uma mudança toda nessa padronização dos volumes. Uhum. Eu expliquei para ela por A mais B que a gente precisava de 240. Não era muito diferente. Era muito maior. Aí ela falou, mas você foi o único que falou que não botava 180. Eu falei, então, tudo bem, você pode ir lá botar 180 com outra pessoa. Mas ainda bem que operou, né? Ela botou, ouviu o médico. Importante ouvir o médico, né, óbvio, doutora? Ainda mais com é, tanta É experiência. o mais né? importante. Ainda mais se a gente tem É o como mais provar para ela que por A mais B que o que a gente está dizendo é o correto. Eu acho que Quando o faz paciente parte. escuta. Muito Porque paciente muitos entra pacientes, e escuta só o que quer e quando escuta também. Às vezes não escuta, só porque fala. leu, viu, achou na internet uma informação.
acredita naquilo piamente e pronto, acabou. Aí, Instagram, imagino que Mas deva isso- ser um problema, né, para isso vocês. também Eram identifica iguais. qual a paciente você pode ou não pode operar, né? Isso também é Sim, importante. sim, Porque a claro. expectativa dela está completamente equivocada, né? É. Então, é isso. É muito difícil. E qual o conselho que a senhora dá para a mulher que está com medo, mas quer botar um silicone? Verdade? Verdade. Não deixe de colocar. Realize seu desejo. Não tem nenhum motivo para que isso não aconteça. Eu acho que é assim, a coisa que eu posso falar melhor. Se eu fosse você, colocaria. E procuraria um bom médico com Sempre, experiência, referências. O médico é aquele que fala o que tem que ser dito, que não promete nada além daquilo que é possível dentro da técnica de cirurgia, que é especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e isso não é barato. O que é barato pode não ter a qualidade que você necessita, não é que queira, não, é que necessita. Qualidade, você jamais pode abrir mão, não dá para abrir mão disso. Qualidade do médico e do Você produto. você só vai ser operado uma vez. É verdade. Quer dizer, o fato de você pensar nisso já é muito importante. Eu vou botar a minha prótese na mama. Essa é única. Pode não ser. Vai ter que trocar depois, não sei o quê. Isso tudo é depois, mas naquele momento, não negocie o barato, porque vai perder. É a Não sua vai saúde, né? É a sua Também. saúde, claro. É isso aí, né, Rubens? Qualidade Não, é tudo. e a qualidade, né? Então, acho assim, o primeiro ponto, né? Esse ponto do cirurgião plástico é muito importante. Escute seu cirurgião plástico. A gente, como fabricante de implantes, a gente sempre fala isso. Né? A gente está aqui para ofertar ao mercado o melhor em termos de qualidade e o melhor em termos de variedade. Então, o seu cirurgião plástico vai saber te dizer qual é o melhor formato, qual é a melhor textura, se é o de poliuretano, se é o microtexturizado. Ele vai saber te dizer, não é a sua amiga, É né? aquilo que você espera. Não é o como Instagram, nome, né? né? Então, ele vai saber Depende dizer muito da experiência do cirurgião também com o produto com que o ele está produto que ele oferecendo. está. Então, nós, como fabricantes, nós ofertamos uma gama completa de produtos para a escolha do cirurgião plástico. A Slimed já vendeu, ao longo de todos esses anos, mais de 3,5 milhões de implantes. Né? E a gente, quando fala isso, a gente não fala de implantes, a gente fala de sonhos realizados, né? Como falou a doutora Amanda, né? Então, assim, foram Mexe com a autoestima da quase mulher. 2 milhões de sonhos, né? Mexe a beça com a autoestima, mexe muito com a autoestima. Então, a gente Impressionante quanto mexe. acredite no seu cirurgião plástico, acho que ele vai te dizer o que é melhor para você. Pesquise, né, sobre também, cirurgia, assim, sobre os pode ser fabricantes. que eu vá procurar o Alan com um excelente cirurgião plástico, mas chega lá Não bateu. Batia, não Tem foi, que ter não química vai. com Procura outro e vai ouvir. Exatamente. Porque às vezes não é só isso. Isso é um contrato. É um A casamento. confiança que você deposita em mim é a mesma que eu vou depositar em você. Então não tem como esse não ser um relacionamento que só tem coisa boa para acontecer. Não pode não ser assim, né? Então, É um investimento para a vida, né? Assim, né? De longo prazo, né? Então, é importante ter um produto de qualidade. Muitas vezes as pessoas querem, assim, nosso posicionamento de preço não é o produto mais barato do mercado. A gente não quer ser, muito pelo contrário, nosso posicionamento é premium price de alta qualidade, porque a gente acredita no nosso produto. Até porque vocês entregam isso. E porque a gente entrega isso. Então, assim, esse é um ponto importante também. Às vezes as pessoas vão fazer uma cirurgia que você vai ficar 10, 15 anos com o implante e muitas vezes quer economizar, né, Pois é. pouquíssimo, né, para utilizar um produto. Existem muitos produtos bons no mercado, tá, que não são Slimed também. Eu preciso fazer esse disclosure aqui, porque a gente está falando aqui. Existem outras marcas boas no mercado. Marcas que são reguladas pela são reguladas pela Anvisa, que tem todos os registros. Cumprem todos os protocolos Que é importante necessários. os pacientes também saber Também- se interessar também por saber- qual produto está também sendo saber usado. disso, né? exatamente, né? Slimed não é. A gente tem 50% do mercado, tem outros 50% são atendidos por outras empresas que também têm suas certificações, também têm seus produtos, tá? Então, a gente nunca fala mal de concorrentes que são concorrentes leais, né? São competidores leais. Sérios, né? Que Sérios. competem num alto Que nível. competem alto nível e que entregam também para o cirurgião plástico as suas opções. Né? A gente está aqui para competir de maneira saudável, todos nós. Mas é importante você que vai colocar o implante, né? Você consumidor,
ter isso em mente, né? Uma marca de qualidade, uma marca que entregue o que promete e escutar o cirurgião plástico, que ele vai te dizer o que é melhor para você, né? Muito bom. É um vendedor de sonhos, né, Alan? Ah, isso é muito bonito, né? Eu Não é? estou apaixonado pela Cilimed, né? Eu, assim, como doutora Aliás, Paula vocês fala, todos, né? Vocês realizam eu sou- sonhos, então. E são artistas, tá? Tá bom, Obrigado. tá bom. Insiste, para com isso. Ah, olha, e quem quiser chegar até vocês, tem Instagram, como é que pode ser? Ah, me acha. Pode deixar. Te acha? Ah. Instagram, né? Não, Doutora, Instagram, Aonde ela não for sei. buscar, vai me achar. É. Doutora Wanda Elizabeth Correia, especialista, assim. Ele me falou que é uma das melhores do mundo. Não foi do Brasil, não, tá? É E eu verdade. acredito. Depois É desse nosso verdade. papo Nossa aqui, senhora, muito obrigada. né? Eu estou indo para casa hoje feliz. Não é porque vai ter o jogo do É Fluminense verdade, daqui a é pouco. verdade. não. Eu Rubens, também. É. Rubens, obrigada também. Adorei o papo. Não, eu que agradeço. Viu? Tô sabendo, tô aqui PhD em silicone, qualidade. Eu que agradeço a tudo. oportunidade, estou aqui disponível. Tenho no Instagram, meu Instagram profissional, Rubens Slaviski MKT. Tá aqui embaixo, tá aqui Né, embaixo. vocês vão achar lá. E no LinkedIn também, tô lá, Rubens Slaviski. Pegando meu nome direitinho aí, vocês vão achar, porque é meio diferente, né? E É, pergunta tô para dispo- ele porque tô ele disponível. responde. É sério. Ah, isso é Pode importante. perguntar que E ele tem sempre responde. lá também o Rubens lá no Instagram da empresa, né? Também Aí temos o sempre Instagram da divulgando empresa. as propagandas interessantes do mundo no Instagram dele, ele divulga sim. as soluções de marketing das Isso. outras Legal. empresas, Silimed, não necessariamente concorrentes De do tudo, Silimed, mas um pouco de tudo. o que ele acha Silimed curioso, ponto- ele bota. É legal. Silimed Tá bom. ponto oficial, quem quiser seguir lá a E Silimed. ver lá o teste de qualidade, É, né? Que eu teste fiquei de qualidade. curiosa. Lá tem mesmo. É muito legal. Os eventos que a gente Um participa. dia a gente marca pra ir lá, a gente grava de lá. Vamos. Ah, é legal, uma boa ideia Vamos também. fazer. Boa. Olha, e gravar lembrar de lá. que não é um produto vitalício, não é eterno. Assim como Importante isso. a Mercedes Precisa de manutenção, que o professor exatamente. comprou em 69 e não durou mais do que era o tempo de duração. Então, é isso aí. Prestar Gente, eu atenção queria nisso. realmente agradecer vocês, Aline, também. Assim, é sempre legal a gente falar sobre cirurgia plástica. Hoje a gente trouxe duas pessoas super especialistas nisso. Demais. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado. Assim, a gente tentou falar de uma forma bem simples, para não ser difícil mesmo, para que o papo seja interessante. E foi. E muito obrigado, doutora Wanda Eu que Elizabeth. agradeço. Eu que agradeço. É um Antes Muito de legal. na minha vida. Estamos à disposição. Quando Eu- quiser eu- voltar para falar de outro assunto, a gente Rubens. volta, né? Para falar Tem que sobre só ver a isso sua e pra agenda, né? esclarecer, É, para esclarecer A gente tá o sempre- público que precisa de bons esclarecimentos sobre Sim. cirurgia plástica, eu tô Precisa muito. sempre disponível. Porque tem muita coisa errada sendo Tem, divulgada por tem, aí. E tem. é importante que Infelizmente, as pessoas cheguem nas pessoas que detêm o conhecimento para poder ter a informação correta. E a partir daí tomar a sua E decisão tem de colocar a muita sua gente prótese. boa no É. Rio de Janeiro. Ou de não colocar a sua prótese também. Claro, né? claro, Acho que isso é uma coisa inerente. decisão particular, Né, né? Lô? Legal. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com uma amiga sua, né, que está pensando em colocar a prótese e tal, está em dúvida. Compartilha com ela esse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário, suas dúvidas também, doutor Alan responde. Responda, eu vou respondendo lá. Aqui Não nos esquece também, comentários. se inscreve no canal para a gente Exato. poder crescer. Dê o seu like no vídeo para ele poder ter mais importância para a gente, para que mais pessoas possam ver ele por aí, aleatório. Alan, Legal. pode clicar mais de uma vez no like? Pode mais, pode. Eu vou chegar em casa agora antes do Vou mandar todo Vou mundo mandar a clicar. família toda A clicar lá família toda também. clicando, Manda que aí tudo, o mandar YouTube o, entende. dá que o eu tô like lá. gostando. Ou se não gostou, dá o dislike também. Não Vou tem mandar o link problema para a nenhum. família toda, vou postar lá no meu LinkedIn, vou botar isso. todo mundo para curtir. Vamos lá que a gente vai nesse bate-papo que a gente vai longe. É isso aí. Legal, gente. Então, um Obrigadão. beijo para todo mundo. Até o Até próximo o próximo episódio. Plástica Cast.